Assim diz a palavra do Senhor. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Pai Santo, mais uma vez, nós confessamos a pobreza que é peculiar a nós e dizer, ó Deus, livra-nos do erro na pregação da Tua verdade e faz com que o nosso coração seja como uma terra adubada, regada, fofa, uma terra fértil que recebe a santa semente divina, a Tua palavra. Em nome de Jesus, concede-nos essa bênção nessa manhã. Amém. Meus irmãos, o apóstolo João, ele registrou para nós alguns episódios que Mateus, Marcos e Lucas deixaram de lado em virtude dos seus próprios propósitos quando escreveram os evangelhos. João, o evangelho de João, é basicamente dividido em duas grandes partes. De 1 a 11 é chamado de o livro dos sinais. E a partir do capítulo 12 é Jesus entrando em Jerusalém e os últimos dias em Jerusalém, sua paixão, crucificação e ressurreição e ascensão. Portanto, João registrou para nós os sinais operados por Jesus. E é muito interessante que o primeiro sinal que Jesus operou foi a transformação de dezenas de litros de água em dezenas de litros de vinho da melhor qualidade. Embora eu não queira entrar na mensagem central que este sinal expressa e revela, todos nós já ouvimos dizer o provérbio de que alguém mudou da água para o vinho. Portanto, quem mudou da água para o vinho, mudou para melhor. Você sabe quanto custa uma garrafa de água? Você sabe quanto custa uma garrafa de vinho da melhor qualidade? O preço revela que o vinho tem mais valor. Então, quando dizemos que alguém mudou da água para o vinho, nós estamos dizendo que alguém mudou e mudou para melhor. O primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus realizou foi esse. E nós poderíamos dizer que com esse sinal ele quis deixar claro que ele veio para mudar e mudar da água para o vinho, para que as pessoas possam nascer de novo, serem novas criaturas em Cristo e, portanto, serem pessoas diferentes. Fulano mudou da água para o vinho, porque nós observamos através da sua conduta, do seu caráter, uma mudança para melhor, uma mudança que fez e que faz a diferença. E é sobre esse tema que João está tratando, aquilo que faz a diferença. E Jesus Cristo, meus irmãos, faz a diferença. Quando ele entra verdadeiramente em um coração, ele o transforma, ele o faz nascer de novo, e esta pessoa se torna diferente, ela é diferente, terá um caráter e uma conduta diferentes, porque ele é diferente. No entanto, hoje, nós percebemos que há quase que um clamor pela demolição das diferenças, e nem sempre hoje está claro a diferença entre um crente e um não crente. A conduta, o caráter, o palavreado, as roupas, o estilo de vida que muitos crentes estão vivendo, deixam claro que não tem muita diferença com o estilo de vida, o palavreado, o vestuário, o caráter e a conduta daqueles que não são de Deus. No entanto, a presença de Deus em uma vida faz toda uma diferença.
E nós temos que prezar pela diferença, não porque queremos ser melhores do que os outros, mas porque Jesus faz essa diferença. E as pessoas que conviverem conosco, elas precisarão admitir e dizer: você é diferente. Quando as pessoas não notam, não reparam a diferença, é porque alguma coisa está muito errada conosco. Jesus, meus irmãos, faz a diferença. Por isso é possível saber quem é quem. Ele mesmo disse: pelos frutos os conhecereis. Querem saber se essa goiabeira ou essa mangueira é boa? Pegue o fruto, prove. É suculento? É doce? É saboroso? Então a árvore é boa. Se conhece a natureza da árvore provando o seu fruto. Se conhece o caráter de alguém através da sua conduta. Meus irmãos, eu já disse para a igreja em uma mensagem algum tempo atrás, que enquanto o barco está no rio, está tudo bem, as coisas estão no seu lugar. Mas quando a água do rio começa a entrar no barco, então o que deveria estar fora está dentro. E o barco pode naufragar por essa razão. Enquanto a igreja está no mundo e nós vivemos numa sociedade que despreza e dá as costas para Deus, mas vivemos como pessoas diferentes e fazendo a diferença, está ok. Mas quando o mundo entra na igreja, quando a cosmovisão das pessoas que não são cristãs, quando a maneira de entender a vida, perceber a vida, os valores, os princípios éticos e morais do mundo entram na vida da igreja, então as coisas não estão indo bem. E isso ameaça naufragar o barco da igreja. Quando lemos o Antigo Testamento, nós encontramos Deus dizendo: vocês não estão entrando na terra porque merecem. Eles estão saindo, sendo expulsos e destruídos por causa da pecaminosidade deles. Agora preste atenção, não sejam como eles, sejam diferentes, porque a terra os vomitou em virtude da sua imoralidade, e vomitará vocês também, se vocês forem iguais a eles. E Deus disse: sejam diferentes. E sabe o que Israel disse muitas vezes? Queremos ser como as demais nações. Queremos um rei como os outros querem. O movimento dos fariseus, a palavra fariseu significa separado, santo, diferente. Foi um lindo movimento que começou em busca de santidade, para fazer a diferença. Acabou nas cinzas do farisaísmo, que hoje é sinônimo de hipocrisia do tipo mais elevado, mas começou com um propósito: mostrar a diferença que Deus faz na vida das pessoas. Deus disse: eu sou santo, eu sou diferente, eu sou exaltado, vocês devem ser santos, diferentes, separados, consagrados a mim. E isso, meus irmãos, precisa ficar muito bem claro. E como nós podemos saber as diferenças? Em primeiro lugar, meus irmãos, o apóstolo João nos ensina que só existem dois grandes grupos. A humanidade é dividida em dois grandes grupos, não existem três grupos. Verso 10, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Muitos diriam: eu não creio em Deus, ou pelo menos o Deus de Jesus Cristo, ou sou ateu, mas eu não sou do diabo. Ele se engana, ele se ilude, ele é. O mundo inteiro, 1 João 5, está sob o poder controlador, influenciador do maligno. As pessoas podem não ter essa consciência e conscientemente não querem estar do lado do maligno, mas ou um homem é de Deus ou ele é do diabo, ou ele está sob a influência do Senhor, do Todo-Poderoso ou do maligno. Não existem três grupos, não existe uma ala intermediária. Ou somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo. Esse é o tipo de linguagem que se chama radical
e que prega a diferença e a intolerância, mas em termos absolutos, João não negocia. Ou o homem é de Deus ou ele é do diabo. Ou ele está sob o controle de Deus ou sob o controle do maligno. E para a surpresa, meus irmãos, de muitos judeus, os irmãos imaginem essa palavra de Jesus em João 8,44. Os irmãos observem João 8,44 e depois com calma leiam todo o contexto. Os irmãos observarão que Jesus está falando com os judeus, com o povo de Deus, com o povo eleito, com os descendentes de Abraão, aqueles com quem ele fez um pacto. Ele está falando com as autoridades, com as pessoas mais religiosas da face da terra, e ele está dizendo: o vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Vosso pai é o diabo. Os irmãos podem imaginar os judeus ouvindo alguém os acusar de serem filhos do diabo. Jesus assim lhes disse que eles eram filhos do diabo. Veja Mateus 13, 38. Mateus 13, 38. Os irmãos também têm um verso interessante, quando Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo, e ele explica que o joio é o seguinte: o campo é um mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Portanto, ou são filhos de Deus, ou são filhos do maligno. Não existem, meus irmãos, meios termos. Os irmãos querem ver em Atos, capítulo 13, verso 10, Atos 13, 10, Paulo está se dirigindo a um homem que se dizia Bar Jesus, filho de Jesus. Esse é o sentido da expressão Bar Jesus, filho de Jesus. E ele se dirige para ele e disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Tu não és Bar Jesus, tu és filho do diabo. Foi o que Paulo disse para aquele homem. Meus irmãos, não existem dois grupos, só existe 3 grupos ou mais. Só existem 2 grandes grupos: ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Em 1 João 2,29 está escrito: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós somos filhos de Deus porque nascemos de Deus. O verbo significa literalmente gerar, mas os tradutores preferem traduzir descrevendo o produto da ação do verbo do que o próprio verbo que designa o ato de gerar. João está dizendo: vocês foram gerados por Deus, ou nascidos de Deus. O verbo está na voz passiva, indicando que o sujeito desse nascimento é Deus e não somos nós. 1 João 3,9 diz: aquele que é nascido de Deus. Mais uma vez o mesmo verbo na voz passiva. João 3,9. Somos nascidos de Deus. Deus nos regenerou. Pelo Espírito, Deus nos fez nascer de novo. Só entrará no reino dos céus e só verá o reino dos céus aqueles que nasceram de novo, ou de cima, ou do Espírito de Deus. Portanto, quem não foi regenerado, quem não nasceu de Deus, não é filho de Deus. Quem não é filho de Deus, é filho do diabo. Depois de nos deixar claro que só existem 2 grandes grupos, João diz assim: e estes 2 grupos, os filhos de Deus e os do diabo, manifestam-se assim. Existe um modo, o assim indica um modo que para nós é um teste fácil de ser aplicado.
Existe uma manifestação. A palavra significa aquilo que se torna público, notório, visto e conhecido por todos. É assim que os filhos de Deus se manifestam. Quem não pratica justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. 2 testes. Quem não pratica a justiça não é filho de Deus. Quem não ama seu irmão não é filho de Deus, é filho do diabo. Os irmãos observem agora o seguinte. Querem ver? 1 João 2,28 vai falar sobre a manifestação futura de Jesus. Olhem aí. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar. Jesus se manifestará, todo o olho o verá, será público e notório, e do Oriente ao Ocidente, toda a terra, todos os olhos dos que estiverem vivos sobre a face da terra o verão. Ele se manifestará. 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Mais uma vez, João fala da manifestação futura, pública, notória e universal de Jesus Cristo. No entanto, no verso 5, João fala da sua primeira manifestação terrena. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. Agora vejam o verso 8. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, João fala de 2 manifestações terrenas de Jesus que já ocorreram. Ele se manifestou, se tornou carne, homem, público, notório, visível e conhecido, com 2 propósitos: tirar os pecados e destruir as obras do diabo. Mas ele se manifestará no futuro com poder e grande glória. Agora observem João falando de 2 manifestações nossas. A primeira delas, ele diz no verso 2 ainda: somos filhos de Deus. Mas no versículo 1 está escrito: o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Jesus era o Filho de Deus, mas eles olhavam para Jesus de Nazaré e não enxergavam em Jesus de Nazaré o Filho de Deus. Eles diziam: Maria não é sua mãe? José não é seu pai? Suas irmãs e irmãos não estão aqui? Da onde vem a autoridade que ele tem para fazer milagres? E tudo que ele sabe, a sua sabedoria vem de onde? As pessoas viam Jesus de Nazaré, mas não enxergavam o Filho de Deus em Jesus de Nazaré. Não conheciam o Filho. E as pessoas não sabem que nós somos filhos de Deus. Eles olham para nós e qual é a diferença? Exteriormente, nenhuma. Mas nós somos filhos de Deus. No entanto, o que seremos ainda não está manifesto. Deus não revelou. Só sabemos uma coisa: seremos como ele é, porque nós o veremos. No entanto, no verso 10, João diz que os filhos de Deus e os filhos do diabo têm 2 modos distintos de se manifestar. E ele descreve negativamente, dizendo: quem não pratica a justiça não é de Deus. Ora, vamos voltar de novo para 1 João 2,29. Se sabeis que ele, Jesus, é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A palavra prática significa a palavra viver habitualmente, significa hábito, exercício, aquilo no qual faz parte da nossa vida diária. Quem pratica a justiça é nascido de Deus. Agora os irmãos observem
o que o verso 7 de 1 João 3 diz: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo. Sim, eu não pratico a justiça para me tornar justo, justificado, mas porque sou justificado, pratico a justiça. Então, João vai usar o verbo praticar para dizer: quem pratica amartia, que significa errar o alvo, pratica anomia, que significa ilegalidade. Quem pratica o pecado, pratica rebeldia contra a lei. Quem vive no pecado nunca viu Jesus e nem o conhece. Quem pratica o pecado, verso 8, é do diabo, procede do diabo, é instigado, dirigido e influenciado pelo diabo. Mas quem pratica a justiça é justo. Quem permanece nele não vive pecando. Verso 10, a semente de Deus, que é a palavra de Deus, nós vimos na semana passada, no verso 9, ela permanece, ela foi implantada em nós e ela tem poder para salvar as nossas almas. E João diz que quem nasceu de Deus não pratica o pecado por causa da semente de Deus, a palavra de Deus. Por isso, diz o texto, ele não pode continuar pecando porque ele é nascido de Deus. Então João diz: os filhos do diabo e os filhos de Deus se manifestam assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, é do diabo. Irmãos, praticar a justiça é algo muito sério, é algo muito importante. E agora João vai introduzir o tema do amor. Dois atributos de Deus maravilhosos: a justiça e o amor. A cruz de Cristo revela a justiça e o amor de Deus. A justiça, porque Deus exige que sua justiça seja satisfeita. Deus nos deu a lei e através dela nos disse o que fazer. Faz parte também da lei todas as penalidades para os que transgredirem a lei de Deus, como todas as bênçãos para os que a cumprirem e guardarem. Portanto, Deus é justo, Ele exige que sua justiça seja satisfeita. Como? Praticando os seus mandamentos. O texto diz: quem pratica a justiça é nascido dele. Quem pratica a justiça é justo. Se pecado é ilegalidade, é quebrar a lei de Deus e rasgá-la por desprezar o legislador da lei, praticar a justiça significa obedecer os 10 mandamentos. É viver habitualmente se exercitando na obediência aos santos mandamentos de Deus. Jesus disse que os bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Ele disse que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Ele nos ordenou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse reino. E aqui a Bíblia diz, meus irmãos, que quem não pratica a justiça não é de Deus. Praticar a justiça é fazer o que a justiça quer. O que a justiça brasileira quer? Que todos obedeçam à lei. Quem obedece à lei está quite com ela, não deve nada para a justiça. Anda livre, leve, solto e em paz. Por quê? Porque satisfez a justiça brasileira, porque não infringiu as suas leis. Praticar a justiça, meus irmãos, é viver uma vida em obediência aos mandamentos. Quem vive uma vida assim é reto, é íntegro, tem caráter, tem conduta, é uma pessoa correta. Agora os irmãos observem que João agora vai falar do amor. Quem não ama a seu irmão também não é de Deus, é do diabo. E os irmãos observem que Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor que eles teriam uns pelos outros. E ele diz em 1 João 4,7: amados, amemos aos outros,
porque o amor é de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem pratica justiça é nascido de Deus. Quem ama é nascido de Deus, ou seja, a evidência de que eu sou uma nova criatura, que eu nasci de novo, pode ser percebida concretamente se eu pratico o amor e se eu pratico a justiça. Como é importante justiça e amor para os nossos relacionamentos. Imagine uma pessoa que é reta, é correta e é íntegra, mas lhe falta amor. Ela será uma pessoa orgulhosa, julgadora, ela será uma pessoa impetuosa, ela não terá misericórdia, muitas vezes em nome da justiça. Já se cometeu, meus irmãos, muitas injustiças, porque se faltou com o amor. Mas o amor sem justiça é um amor, meus irmãos, complacente para com o erro e para com o pecado. Então os irmãos observem que praticar a justiça significa praticar a obediência aos santos mandamentos de Deus, que geram os santos e retos caminhos do Senhor. Uma pessoa que pratica a justiça é uma pessoa reta. E como é bom conviver com pessoas que não mentem, que honram a palavra, que cumprem os compromissos. Tem gente cuja palavra vale mais do que um documento assinado em um cartório, porque esta pessoa é reta. E quando nós vivemos, e a vida é feita de relacionamentos com pessoas, e estas pessoas não praticam a justiça, então elas mentem para nós e nos enganam. Pode ser o cônjuge, podem ser os filhos, podem ser os próprios pais, ou fazemos negócios com irmãos. Algumas pessoas já me disseram: eu prefiro fazer negócio com ímpio do que com crente, porque todas as pessoas crentes com quem eu tive negócios, eu me decepcionei, tomei prejuízo, porque as pessoas mentiram, não foram íntegras, não honraram a palavra, deram calote. Por quê? Aquele relacionamento foi um relacionamento entre pessoas que não praticavam a justiça, não obedeciam os mandamentos de Deus. Por isso não eram retos, eram tortos. Não eram justos, eram injustos. Mas também, meus irmãos, como é triste viver relacionamentos com pessoas que não amam. Não amam, prezam pelo que é reto, pelo que é correto, mas não amam. Às vezes se tornam até legalistas demais, rigorosos demais. Querem a justiça a qualquer preço, esquecem o amor. A cruz revela o amor e a justiça de Deus. Por que a justiça? Porque Deus exige que o pecado seja punido. Mas ao mesmo tempo o amor de Deus nos deu o substituto. Aquele que me representaria e me substituiria e receberia sobre si o justo castigo dos meus pecados. Quando nós olhamos para a cruz e nela o Senhor, nós estamos vendo a revelação: Deus é justo, Deus não deixou o pecado impune. Justificação é mais do que perdão. Perdão é um ato de um soberano, justificação é um ato de juiz. Um juiz não pode declarar que alguém é inocente se ele é culpado. Ele não pode absolver alguém que tem culpa. Ele não pode pôr em liberdade uma pessoa que é condenada. A base da justificação é justiça. E essa justiça é de fora para dentro, vem de Deus, por intermédio de Cristo. É a justiça de Cristo. É Deus nos imputando, acreditando na nossa vida, atribuindo, dando-nos os méritos do seu Filho, para sobre esses méritos nos justificar. Mas como? Por causa do amor. Porque Jesus nos amou e Ele se entregou, Ele nos substituiu, Ele se apresentou para ser nosso representante substituto. Porque senão nós teríamos que morrer eternamente se Ele não nos tivesse substituído. Amor e justiça. Os irmãos se lembram em Lucas 11, Jesus dizendo que os fariseus, eles davam um dízimo de tudo, mas esqueciam o mais importante, a justiça
e o amor de Deus, Jesus citou esses dois extraordinários atributos de Deus. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Só existem dois grupos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então observe, essa pessoa pratica a justiça, ela vive em obediência aos mandamentos de Deus, ela é de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Essa pessoa ama os irmãos, ela ama. Meus irmãos, nós estamos dizendo que todos somos amáveis. É tão fácil amar gente bonita, limpa, cheirosa, bem vestida, culta, não é? Mas se chegar aqui um mendigo, sujo, fedendo, ou se tem alguém na igreja que é uma pessoa difícil, um temperamento difícil, então nós dizemos, eu não quero saber dessa pessoa. Meus irmãos, amar, quem é amável, qualquer um ama. Jesus disse que os gentios fazem assim. A diferença é amar quem não é amável. Então, justiça e amor. Se você observa uma pessoa, ela não ama, ela não faz nada por ninguém, ela não se sacrifica por ninguém, ela não renuncia, ela não perdoa, ela não ama, ela não é de Deus. E não ama seu irmão. De noite nós vamos ver o que Caim fez com Abel. Nós vamos ver aqui a interpretação de Gênesis, uma interpretação apostólica, com autoridade e com inspiração de Deus, para nos ajudar a entender o episódio de Caim e de Abel, lá no início da criação. Quem pratica a justiça é de Deus, quem ama é de Deus, quem não pratica o amor e não pratica a justiça é do diabo. Então, eu posso examinar a mim mesmo e observar a minha vida. Eu pratico a justiça? Eu amo aos meus irmãos? É simples o teste. Assim se manifestam os filhos de Deus, assim se manifestam os filhos do diabo. Quem ama o seu irmão é de Deus. Quem pratica a justiça é de Deus. Assim, são dois modos de se manifestar. Por isso você mesmo pode se avaliar. E nós podemos avaliar uns aos outros. Meus irmãos, parece que depois de João 3,16, o verso mais lido e conhecido hoje no mundo está em Mateus 7,1. Não julgueis. Esse é o verso preferido para que não sejais julgados. Então, não julgueis. Ponto final. Cada um leva a vida que quiser e bem entender. Ninguém tem nada com ninguém. Somos indivíduos. Deus nos conhece pelo nosso nome e nos esquecemos que igreja é corpo, é família, é rebanho, é edifício. A perspectiva da fé nunca é individual, é coletiva. O pacto de Deus não é pacto com pessoas, foi com uma nação, agora é com a igreja. E as pessoas querem levar vidas particulares, individuais, e dizer, eu não quero que ninguém se meta com a minha vida. No entanto, o seu testemunho compromete a imagem desta igreja. O seu testemunho, o seu caráter e a sua conduta comprometem o Evangelho Santo de Jesus Cristo. E João está dizendo, existem evidências externas, observáveis, palpáveis, que podem nos dar subsídios para deduzir se uma pessoa é de Deus ou se ela é do diabo. Por isso, João disse, observe, quem não pratica a justiça é do diabo. Quem não ama é do diabo. Quem pratica é de Deus. Quem ama é de Deus. Então você pode se observar. Em primeiro lugar, julgar de maneira severa e hipócrita os outros é o que Jesus está repreendendo em Mateus. No mesmo capítulo ele dirá, não jogueis pérolas aos porcos, ou seja, não dê o evangelho para quem não é digno dele. Como eu posso fazer isso se eu não julgar? Ele mesmo vai dizer em Mateus 7, pelos frutos os conhecereis. Paulo diz, meus irmãos, em Corinto, que
que nós temos que observar a conduta das pessoas. E tem algumas que estão dentro da igreja e ele proíbe a comunhão com elas, porque elas não são de Deus, estão infiltradas na igreja e estão desviando os bons crentes. O joio está no meio do trigo. É difícil saber quem é joio e quem é trigo. O joio e o trigo são tão parecidos que quem se atrever a arrancá-lo poderá arrancar trigo também. Então Jesus disse: isso é para o juiz lá na ceifa, que é o fim do mundo. Mas nós temos alguns testes fáceis de serem postos em prática para julgarmos e para sabermos quem é de Deus e quem não é de Deus. Jovem, você vai casar com uma moça, você vai casar com um rapaz, observe, essa pessoa ama os pais, essa pessoa ama as pessoas pobres, essa pessoa ama as pessoas simples, ou ela despreza, ela maltrata. Observe. Se não pratica justiça, se não vive obedecendo aos mandamentos de Deus, essa pessoa não é de Deus. Não importa se é batizada ou se é batizada. O que importa, meus irmãos, são as evidências que vão mostrar a qualidade da árvore. Pelos frutos os conhecereis. Eu peço a Deus, meus irmãos, que Ele nos dê sabedoria e humildade, e que nós não nos enganemos a nós mesmos, e não pensemos assim: eu posso não praticar a justiça de Deus, ou seja, obedecer a sua palavra, mas eu sou crente, eu posso não amar os meus irmãos, eu não falo com Beltrano, eu não falo com Ciclano, eu tenho ódio de A, eu tenho ódio de B, eu não suporto nem ver, nem ouvir a voz de Ciclano. Meus irmãos, quem não ama, quem odeia, não é de Deus. Então, não nos enganemos, para que não tenhamos, meus irmãos, decepções lá no juízo final. Jesus disse que muitas prostitutas vão entrar do reino e muita gente religiosa será excluída do reino. Por quê? Porque em uns houve verdadeiro arrependimento, confissão, e em outros não. Quem é nascido de Deus pratica a justiça, quem é nascido de Deus ama. Então se avalie a si mesmo e avaliemos uns aos outros, não para hipocritamente condenar, mas para sabermos, irmãos, as companhias que podemos ou não podemos ter conosco. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus.